tarde, terceiro ano. Olha aqui nós, de novo, aqui mais uma tarde, firmes e fortes para mais uma semana de estudo, hein? Hoje nós vamos estudar um pouco mais de história, tá? Então, se vocês quiserem, para pegar o livro para acompanhar comigo, lá na página 268 vocês vão conseguir acompanhar comigo, tá bom? Então, vamos lá, olha. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre patrimônio cultural, tá? Então é importante primeiro que vocês entendam o que é um patrimônio cultural, porque depois a gente vai estudar patrimônio cultural material e imaterial, tá? Então é importante primeiro que vocês entendam o que é o patrimônio cultural. Então vamos lá, ó. Muitas fontes que contam a história das cidades, como estátuas, edifícios e monumentos, são chamados de patrimônios culturais. Então quando a gente vai passando pela cidade, a gente não vai vendo algumas coisinhas assim que denunciam, que contam um pouquinho de como que era antigamente? Então, por exemplo, olha, lá na Praça 8 não tem aquele relógio antigo que fica lá na Praça 8 no centro de Vitória? Quando eu olho para aquele relógio, eu falo assim, lembra que nós falamos na semana passada, a fonte histórica? É mais ou menos por esse caminho. Quando a gente vai passando assim, a gente não vai olhando os prédios, os monumentos, as estátuas, e a gente vai conhecendo um pouquinho de como era o passado, ok? Até aqui? Então vamos lá avançar, ó. Patrimônio cultural é um conjunto de bens que são considerados importantes para uma sociedade, em razão do valor histórico e afetivo, então valor sentimental também, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar primeiro alguns patrimônios culturais do Brasil de uma maneira geral e depois eu vou falar alguns aqui no estado, vou destacar dois que são muito importantes. Então vamos ver, ó, esse primeiro aqui é o Palácio Rio Negro, que fica lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Olha que palácio bonito, ele lembra inclusive o nosso, né, Palácio Anchieta. Ó, ele foi construído em 1889 por encomenda de um rico produtor de café. Atualmente, ele preserva a memória da produção de café no Brasil, constituindo-se como um importante museu. Atualmente, essa área aqui é um museu. Vamos ver, então isso daí, ó, é um patrimônio cultural. Agora, vamos aqui acompanhar outro patrimônio, ó. Um vaso de cerâmica marajoara, em Santarém, lá no Pará. Olha que vaso lindo! Diferente, né, dos vasos que a gente usa hoje em dia. Ó, além de edifícios e monumentos, muitos objetos do artesanato também são considerados um patrimônio cultural. O acervo de cerâmica do povo indígena marajoara, que é esse caso aqui, por exemplo, é considerado patrimônio cultural brasileiro. Então, esse vaso aqui, ele é considerado patrimônio cultural do território brasileiro, tá? Então, vamos lá. Para o terceiro exemplo aqui que nós temos, olha, terceiro exemplo de patrimônio cultural aqui do Brasil. O Farol e Forte Santo Antônio lá na Barra, lá em Salvador. Esse farol é muito conhecido, né? Quem já foi em Salvador, lá na Bahia, já deve ter passado por esse farol. Esse forte ali foi construído há mais de 200 anos com o objetivo de ser um local de defesa contra ataques inimigos. Atualmente, esse monumento faz parte do acervo do Museu Náutico da Bahia. Então, vocês viram aqui que patrimônio histórico, eu tenho tanto monumentos, estátuas, como objetos. Então, vamos destacar dois patrimônios culturais aqui do território brasileiro, aqui do nosso estado, para a gente lembrar. Um que a gente pode destacar, né, uma construção, o Convento da Penha, né, uma das mais conhecidas, né, muito importante para o nosso estado. E as paneleiras, vocês já viram as paneleiras que fica lá em Goiabeiras, em Vitória? Aquilo ali também é um patrimônio cultural nosso, tá? Então, toda aquela cultura, toda aquela arte de fazer aquelas panelas, aquilo também é considerado um patrimônio cultural, tá bom, meus amores? Agora, vamos lá entendendo que existem dois tipos de patrimônios culturais, tá? Que é isso aqui é importante para vocês agora, essa diferenciação. A gente vai diferenciar o patrimônio cultural em dois grupos aqui, material e imaterial, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro, material. Conjunto de edifícios, monumentos e objetos, como mostrado nessa página anterior aqui. Tudo isso é um patrimônio material. Então, patrimônio material é tudo que dá para ser tocado, né?
Então lá o prédio, a construção, um monumento, tudo aquilo ali é material, é algo que dá para ser tocado. Então aquilo ali a gente chama de patrimônio cultural material, patrimônio material. Agora, o imaterial se refere a um saber, a manifestações e a formas de expressão da sociedade, como por exemplo, o seu modo de preparar uma comida, sua lenda, suas danças. Então aqui, por exemplo, olha, essa daqui é o frevo. O frevo é lindo, difícil demais de dançar. O frevo é uma dança. Tem como você pegar uma dança? Não, a gente pega no dançarino. Mas na dança a gente pega? Não. Essa dança também é um patrimônio cultural, porque isso também faz parte da nossa cultura. Então, por fazer parte da nossa cultura, por ser algo importante para a nossa sociedade, vai ser um patrimônio cultural. Só que como não é algo material, como não dá para ser tocado, ele vai entrar dentro do grupo dos patrimônios imateriais, porque ele não é material, ele não é físico. Tá bom, meus amores? Então lembra que tem dois grupos, os materiais, formados por construções, por monumentos, por estátuas, e os imateriais, formado pelas danças, pelos costumes, né, pelas tradições. Isso tudo vai formar o grupo dos imateriais. Ok, meus amores? Importantíssimo isso, tá bom? Então eu quero que vocês estudem esse conteúdo e aí na semana que vem a gente avança mais um pouco. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Tchau.